Olá, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Mais uma vez na presença do Senhor. Desejo a todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez de volta com a palavra de Deus. E nessa noite eu quero já te agradecer. Você que está inscrito no meu canal, eu quero te agradecer e tenho orado por você. E você que ainda não se inscreveu, continuo orando por você. Eu creio que Deus vai trabalhar no seu coração. Nos ajude. Aperta o sininho aí, faça um comentário, se inscreva, nos ajude, que tudo é para o bem do reino de Deus. E nesse momento eu quero deixar aqui uma palavra, é para a nossa meditação e para a sua meditação no livro de Ezequiel 44. Ezequiel 44, que vai dizer sobre a restauração do templo e a reforma no ministério do santuário. O profeta Ezequiel escreveu dizendo: Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Versículo 2: E disse-me o Senhor: Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Versículo 3: Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Ele sairá, diz a palavra do Senhor, que pelo mesmo caminho da porta ele entrará. Pelo caminho do vestíbulo da porta ele entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Então nós vamos ler aqui que o 44, versículo 2, por que aquela porta tem que ficar fechada? Essa é a pergunta que eu faço. Por que a porta tem que estar fechada? Por que ela deveria estar fechada? Porque a porta do leste deveria permanecer fechada. Várias razões têm sido sugeridas. Seria a porta da qual Deus havia entrado no templo e ninguém mais poderia caminhar por onde Deus andou. Então seria a porta a qual Deus passou, do templo, e que ninguém mais poderia andar nela. A porta fechada indicaria que Deus nunca mais deixaria o templo, impediria que as pessoas adorassem o sol que nascia a leste do templo. Então, o que nós vamos ver aqui no livro de Ezequiel, o versículo 8. Aqui em Ezequiel, capítulo 8, o versículo 16, que vai dizer assim. Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, diz assim: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Então essa aqui foi a visão que Deus deu para Ezequiel, que está aqui no livro do capítulo 8, de Ezequiel. E essa mesma porta, é por isso que ele diz aqui, que Ezequiel está dizendo, está profetizando novamente, dizendo que essa porta, ela deveria ficar fechada. Por isso, Deus queria impedir que as pessoas adorassem a Deus Sol,
né? O povo chegava ali na porta, virava as costas para o altar, ficava direto para a janela, para o ocidente, o oriente, e ali eles adoravam o sol. Então, por isso, Deus estava usando o profeta Ezequiel para dizer por que aquela porta deveria ficar fechada, para que o povo não viesse adorar o Deus Sol. E o versículo 3, vamos ler aqui o 3, diz assim: quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Embora Cristo seja chamado de príncipe, o mencionado nesse versículo provavelmente não era ele, não era Cristo. Se nós prendermos ao fato de que o príncipe nesse texto ofereceu um sacrifício a Deus e só entrou pelo vestíbulo da porta, ele pode ser visto como um majestoso, um governante da cidade, né? Diferente de outros, por ser justo e honesto. Então aqui ele está dizendo que o príncipe ali poderia ser um governante, uma pessoa principal da cidade, uma pessoa importante, né? Um dos principais, um dos maiorais, uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Então aqui eles não está falando de Jesus Cristo, mas está falando de uma outra pessoa que seria uma pessoa principal ali naquela cidade, que entrou ali pela porta, entrou pelo vestíbulo, e ele pode ser visto como um majestoso. Então seria uma pessoa importante. Não está falando de Jesus Cristo. Porém, alguns veem esse príncipe como uma imagem profética que antecipava a vinda de Cristo, que ofereceria a si próprio como sacrifício a Deus. Então aqui ele está dizendo, algumas pessoas, né, elas viam como se fosse ali uma profecia antecipando já a vinda de Jesus Cristo, como se Ezequiel estivesse ali profetizando já sobre a vinda de Jesus Cristo, porque aqui nós vemos aqui que quando Ezequiel, Deus, ele dá essa visão para Ezequiel da restauração do templo, as reformas no ministério e no santuário. Com certeza, eu creio que Deus também já poderia estar ali profetizando mesmo, usando o profeta para falar da vinda de Jesus, né? Para já estar falando a respeito da vinda de Jesus. E ele diz aqui no versículo 4 que fala: depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. Então Ezequiel, ele entrou, né, naquela visão que Deus estava dando ali para Ezequiel. Ele entrou, ele foi pelo caminho da porta do norte, ele estava diante da casa, e ali ele encheu toda a glória de Deus, encheu toda a casa do Senhor, o santuário do Senhor, porque Deus, ele queria restaurar o templo, porque o povo ali, eles estavam cometendo muitas abominações no santuário do Senhor. Então aquilo não agradava a Deus. Isso não agradava a Deus. Deus queria fazer uma reforma. E para fazer uma reforma, Deus teve que mexer em tudo, né? Ali foi mostrando para Ezequiel que a glória do Senhor ainda ia descer sobre aquela casa. O que eu quero também, já nesta noite, nesse momento, deixar para nós, né? Para nossa reflexão, que Deus, ele quer fazer uma restauração, ele quer reformar o templo nos tempos de hoje, né?
o santuário, que é a casa do Senhor. Deus quer restaurar, Deus quer renovar. Só que muitas das vezes, para isso, Deus ele tem que fazer uma mudança, é um reboliço ali, tirar as coisas ruins. E nem aquele povo ali que estava idolatrando, adorando o Deus Sol, com abominações no templo do Senhor. Deus tem que tirar todas as coisas do meio do povo de Deus nos dias de hoje. Deus ele estava indignado, né, com tanta abominação que aquele povo praticava, com tanta prevaricação. O povo não estava mais respeitando o santuário. Então, vamos ver aqui, olha, que no versículo 6, olha que Deus diz: e dize aos rebeldes, a casa de Israel, para que Ezequiel viesse dizer ao povo, né, a casa rebelde, porque Deus estava chamando o povo de rebelde, porque o povo era muito rebelde. Então diz aqui, olha, disse aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Então Deus falou, basta. Deus já estava usando o profeta para dizer, basta, chega, vamos parar com essas abominações na casa do Senhor. Porque Deus ele ia começar ali, né, a trabalhar para fazer aquela limpeza ali no santuário dele. Porque o povo não estava aguardando as ordenanças do Senhor. O povo não estava obedecendo a palavra de Deus. O povo não estava andando de acordo com a palavra de Deus. Então o Senhor, ele estava indignado. E nós vemos que nos dias de hoje não é diferente. As pessoas estão aí, muitas pessoas estão brincando na casa do Senhor, né? Usando de engano, de mentira, de falsidade, de traição dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Se diz que é crente, mas praticam coisas que não agradam ao Senhor. Por isso que Deus, ele está fazendo uma reforma. Ele está reformando o ministério, ele está reformando o santuário, ele quer restaurar o templo. E para restaurar tem que quebrar, né? Tem que ir tirando as coisas velhas, as coisas ruins, as coisas feias, né? Quando você vai restaurar, você começa ali, ó, lixar, quebrar, tirar tudo para fora, para depois fazer tudo novo, né? Para colocar tudo de novo no lugar. Então é isso que Deus está dizendo, para que nós venhamos, né, nos examinarmos. Será que nós precisamos de uma reforma? Nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, como é que nós estamos diante do Senhor? É necessário fazer uma reforma. É necessário a gente limpar, fazer uma limpeza, uma faxina, né? Dar uma arrumada na onde que está errado, que está torto, que está desajustado. Então a gente temos falhas, somos falhos e Deus está querendo nos reformar. Porque sabemos que muito em breve Jesus está voltando. Até que Ezequiel, ele profetizou já que quem ia vir para reformar o santuário, que a glória dele viesse manifestar em nós, seria Jesus Cristo através daquele sangue que ele derramou na cruz, através daquele sacrifício que Jesus ele fez ali na cruz do Calvário. Ele veio, ele viveu como homem, sofreu as nossas dores, ele viu as nossas aflições, mas mesmo assim ele se entregou em sacrifício vivo a nosso favor para nos salvar, para nos limpar de todo o nosso pecado. Então, para que nós venhamos ser purificados através do sangue de Jesus. Mas hoje em dia muitas pessoas esquecem disso. Elas esquecem, não se lembram, não lembra do sacrifício que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário e quer viver uma vida errada, uma vida de qualquer jeito, estão negando a palavra de Deus com uma vida errada de qualquer jeito. E Deus ainda, na visão de Ezequiel, Deus falou para ele, olha, não seria permitido aos incrédulos entrar no templo.
A visão de Ezequiel dizia a respeito do restabelecimento da adoração santa, da qual somente aqueles que se preparassem física, espiritualmente, poderiam participar. Então o povo tinha que se preparar fisicamente, espiritualmente, para participar, para entrar na casa do Senhor e participar da adoração ao Senhor. Então vemos que aos povos de outras nações era permitido unir-se a esta adoração, contanto que aceitassem os padrões da fé e a prática declarada na lei. Então, outras nações, eles poderiam participar da adoração ao Senhor, mas eles tinham que entrar na vontade de Deus, respeitar a lei, eles tinham que aceitar os padrões de fé. Hoje tem que ser assim, né? As pessoas querem entrar na casa do Senhor, diz que quer adorar o Senhor de qualquer jeito, não pode. Tem que aceitar, entrou na igreja, tem regra, tem costume, tem ordem, tem a fé, tem que pôr em prática, tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação para que venha adorar o Senhor, porque o Senhor é santo. O Senhor não aceita adoração de qualquer maneira. Por isso que Deus ele está irado com esse povo e ele vai fazer a reforma, ele vai fazer a transformação, nem que tem que esvaziar os templos, porque tem muitos templos que estão cheios, mas estão cheios de pessoas vazias, pessoas de qualquer maneira. Então, minha amada, meu amado, deixa Deus reformar a sua vida. Entrega seu coração ao Senhor, purifica-se diante da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Beijo no coração, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.